Fala galera! Sejam bem-vindos ao Fala Galera 7 e 7. Eu sou o Júlio de Lima e a partir de hoje, de segunda a sexta, vou estar junto com vocês respondendo suas perguntas todos os dias aqui às 7 e 7 da manhã. Tudo bem com vocês? Bem, vou começar aqui rapidamente te explicando para vocês um pouco como vai funcionar esses nossos Fala Galera 77. Vocês vão chegar aqui e vão poder enviar perguntas para mim sobre testes e qualidade de software e eu vou estar aqui para respondê-las. Então vocês já podem agora mesmo começar a mandar aí no chat quais são as perguntas que vocês têm sobre testes e qualidade de software que vocês gostariam que fossem respondidas. Vamos lá, eu tô vendo que vocês já começaram a interagir aqui, já mandar algumas perguntas, então eu vou comentar aqui primeiro. O Beto Guides está falando aqui o seguinte: bom dia, comenta sobre teste ágil. Bacana. Quando a gente fala sobre testes ágeis, é muito importante vocês entenderem que, na verdade, é uma junção de duas coisas que são os testes de software em si, e a questão de você estar dentro de um contexto, de um modelo ágil. Quando a gente fala sobre testes de software, nós estamos falando então sobre olhando sobre a perspectiva de Michael Bolton, essa perspectiva mais cognitiva, de você olhar para um software e explorá-lo utilizando vamos dizer assim, das habilidades que você, ser humano, possui para tentar identificar se o software funciona para alguém no futuro, por exemplo, o seu usuário, né? Então, eu vou usar o software, vou tentar descobrir sobre o software, vou aprender sobre ele e vou inferir coisas sobre esse software. Quero, no final das contas, validar se ele funciona para que no final a gente possa, então, entregá-lo para o nosso usuário final. Quando a gente fala sobre agilidade em si, nós estamos falando sobre um modelo de desenvolvimento de software que utiliza algumas práticas que vão, por exemplo, ao invés de separar os times e fazer com que o software ele seja uma construção sequenciada, para que ele, ao invés de ser uma construção sequenciada, ele seja uma construção iterativa e incremental. Então a gente constrói um pedacinho do software que ele tem uma possibilidade de ser entregue, né, para o seu cliente, e depois a gente constrói mais um pedacinho do software que também pode ser possivelmente entregue para o seu cliente, e a gente vai interagindo dessa forma, certo? Quando a gente fala sobre teste, o termo testes ágeis, como é que eu atuo com testes de software dentro de um contexto ágil, ok? E aí existem diversas formas de a gente conseguir interagir dentro de um time ágil. A questão é que a principal diferença é que a gente deixa de ser um momento super desacoplado do todo para ser, ou melhor, a gente deixa de ser então uma etapa, uma fase de desenvolvimento para que a gente possa estar desde o início já atuando junto com o time de uma maneira conjunta, né? Então é você deixar de esperar que um software venha até você para que você possa começar a interagir desde o início da construção do software. Essa mudança ela pode parecer uma mudança bem simples, né? Pode aparentar ser algo muito simplório, muito fácil de implementar. Só que na verdade não é. E por que isso? Porque quando a gente fala de testes ágeis, é muito importante a gente falar também de testes no modelo tradicional. Um teste no modelo tradicional, que aqui no caso eu estou falando que é o aplicado a um modelo ágil, a gente tem uma série de práticas que são realizadas e que são diferentes de um modelo ágil. Então veja, no tradicional, por exemplo, você tem uma preocupação muito grande em produzir diversos artefatos. Então, como você só vai entrar para jogar de verdade lá na frente, acontece que o que vem antes de você começar a atuar e a validar o software em si, você começa a produzir uma série de artefatos, você começa a fazer uma série de revisões, e aí esses artefatos, ou seja, esses documentos que você produz,
quando chega lá na frente, na fase de testes, é que você realmente coloca a mão na massa e vai executar as validações que precisam ser realizadas em um software. Quando a gente está no ágil, mais uma coisa, no tradicional, a gente ainda tem muito tempo para se preparar para os testes que vão ser realizados lá na frente. Então você realmente consegue ter um tempo bem extenso antes da execução dos testes em si. Então você consegue sair preparando essa documentação, esse material que vai ser utilizado lá na frente. Mas quando a gente fala em ágil, é diferente. Porque você deixa de estar lá na frente e passa a estar lá atrás, junto com as pessoas que estão desenvolvendo o software. E se a gente for parar a pensar em uma pessoa que está acabando de sair lá da frente, né, de como era uma fase, e voltar aqui para trás e começar a atuar desde o início, puxa, isso faz com que tudo mude, né? Eu diria até que muitos de vocês que estão aqui assistindo hoje, provavelmente acabaram por migrar do tradicional lá pro ágil. E quando você fez essa mudança, algo aconteceu no seu dia a dia que foi uma mudança completa da forma com que você entende a sua atividade, que é a atividade de testes em si. Então, veja, lá na frente a gente tinha, como eu disse, né, preparação de uma série de materiais, de documentos que você precisava preparar, um guia do que você iria testar, né? Você tinha tempo suficiente para se preparar, se programar para o que vai testar. Só que quando você vem para o ágil, isso muda, porque as coisas acontecem de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais rápida. Então, olha só o que acontece. Agora, dentro do ágil, você não é mais uma fase que vai acontecer de testes, você faz parte do início. Então, quando você está aqui no início, você está participando, por exemplo, de reuniões onde o software ainda está sendo pensado. Eu quero desenvolver uma funcionalidade de um carrinho de compras. Você não vai receber mais a documentação pronta do carrinho de compras para que você possa, então, pensar em o que irá testar com base naquela documentação. Dentro do ágil, você está literalmente dentro de uma sala, junto com outras pessoas que estão também concebendo o que é o software, né? Essas pessoas estão discutindo sobre coisas muito iniciais ainda, como, por exemplo, qual é a tecnologia que nós iremos utilizar para o desenvolvimento desse carrinho? Será que a gente tem que atuar aqui dentro fazendo... por exemplo, desenvolvendo para a web, ou será que a gente consegue entregar esse produto num aplicativo mobile? Será que a gente vai precisar utilizar microserviços? Será que a gente vai precisar usar mensageria? Será que a gente está fazendo muitas perguntas ainda sobre a concepção do produto? Então, cara, você literalmente está lá atrás para contribuir com o seu time de uma maneira muito mais engajada. Sabe? É realmente assim uma forma de atuação muito mais ativa. Algo que não era tão comum quando você estava numa fase lá na frente. Então, lá na frente, o que você fazia? Você esperava que as pessoas te trouxessem um set de documentos que fossem o suficientes para que você pudesse trabalhar testando aquilo. Agora, quando você está lá atrás, esses documentos ainda nem foram criados. Você ainda está contribuindo para a criação desses documentos. Ou, às vezes, essa documentação ela é uma documentação tão leve que você está contribuindo para a definição de uma ideia, ou para a definição dos rascunhos do que será o software um dia. Estão entendendo? Então, eu diria que essa é a principal... Olha, isso é muito importante para vocês. Eu diria que essa é a principal mudança. A principal mudança é a mentalidade. É a forma com a qual você entende testes de software, que faz com que você entenda, que faz com que você consiga entender qual é o seu novo papel. Entende? E entender esse novo papel, nesse caso, depende que você realmente tenha uma mentalidade preparada. Essa mentalidade preparada é a seguinte, é de você entender que quando a gente fala sobre testes ágeis,
você não é mais apenas uma etapa, mas sim parte do produto. Então é como se você chegasse numa sala como essa e você, que está lá diversas pessoas discutindo sobre como é que o produto vai ser desenvolvido, e você encher a sala, literalmente encher a sala. E o que isso quer dizer, encher a sala? Quer dizer que você, fazendo uso daquilo que você aprendeu sobre testes durante a sua trajetória, independente de qual era o modelo em que você atuava, é você conseguir entrar nessa sala onde tem lá diversas pessoas falando sobre o produto e você conseguir contribuir sobre aquilo que você mais entende. O que é aquilo que você mais entende? É sobre testes de software. Então, olha, eu entendo muito, por exemplo, sobre riscos. Então, se eu estou participando de uma reunião como essa, de uma definição de o que será o produto em si, como que eu posso contribuir? Eu posso contribuir, por exemplo, por tentar identificar, dentre aquilo tudo que as pessoas estão falando, quais são riscos que estão relacionados àquele determinado possível produto que será desenvolvido. Estão entendendo o ponto aqui? É você dizer... aqui, para esse carrinho de compras, eu vejo um risco. Sabe qual que é o risco que eu vejo aqui? Eu vejo o risco da gente ter, por exemplo, 10 produtos, desculpa, da gente ter, por exemplo, 10 clientes que estão fazendo uso desse carrinho de compras e esse carrinho de compras ele fica lento demais. Porque... geralmente, não sei se vocês já tiveram a possibilidade a oportunidade de trabalhar em um e-commerce, mas se você já teve essa oportunidade, você vai entender que quando alguém, quando o seu usuário, ele adiciona um produto no carrinho e que ele está logado, provavelmente vai aparecer lá uma série de promoções para esse cliente, e essas promoções elas vêm de outras diversas fontes, né? E essas diversas fontes fazem com que a gente acabe por fazer no software, fazer diversas chamadas, diversas queries para tentar buscar essa informação. E quando a gente busca essa informação, a gente aplica ela ao perfil do usuário para saber quais são os descontos que ele ou que ela tem, para que então possa chegar ao fim ao valor do produto que está sendo adicionado ao carrinho. Isso a gente está falando de mas e se a pessoa adiciona 3 produtos? E se a pessoa adiciona 4 produtos? E se tem 10 usuários conectados? E se tem 100 usuários conectados? E se tem 1000? Como é que a gente vai conseguir lidar com isso, né? E aí a galera fala assim, não, beleza, Júlio, estou entendendo já do que você está falando. Você está falando que a gente tem que tentar aplicar aqui alguma forma, né, dentro desse produto, da gente conseguir de alguma forma... a gente conseguir de alguma forma tentar antecipar esse cenário e colocar lá um grupo de usuários que sejam capazes de simular isso e de conseguir, para que a gente possa conseguir então averiguar se o nosso software ele vai conseguir se adaptar, né? Ou seja, conseguir gerir esse fato de ter muitas pessoas utilizando ele na hora do carrinho. E aí você levanta a mão e fala assim, olha gente, mas não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente estaria falando sobre testes de performance, por exemplo, né? Então eu vou realizar um teste que tem lá uma série de usuários fazendo uso da minha aplicação para entender se a minha aplicação funciona como ela deveria funcionar, ou seja, com um tempo que seja satisfatório, né? Mas daí, volta a dizer, a gente vai lá e fala, não, gente, mas não é só isso. E eu acho que, olha... Preste bem atenção nisso, porque eu acho que isso é o que faz com que você extrapole o fato de você conhecer sobre testes de software, que é você conhecer sobre o negócio também. Olha só que interessante. Você vai lá e fala assim, olha gente, mas não é só isso. Uma vez eu li um estudo sobre como é que os nossos usuários fazem uso das aplicações. E sabe de uma coisa? Eu descobri que... em um e-commerce, quando o usuário ele começa a selecionar o produto que ele gostaria de usar, ou seja, começa a pesquisar sobre o produto, que ele aceita se o tempo de resposta da aplicação, ou seja, o tempo que a aplicação demora para responder a uma ação que esse usuário fez, vou dar um exemplo. Cliquei para ver o produto. Demorou 6 segundos para me mostrar o produto. O cliente fala assim, tá tudo bem para mim. Ele foi lá e clicou para ver outro produto. E aí demorou 8 segundos. Ele fala, meu, tá tudo bem para mim. Só que conforme ele vai avançando no processo, então ele vai lá e fala assim, olha, agora eu tô vendo aqui
que eu cheguei no carrinho de compras. E aí, quando chega no carrinho de compras, aquele tempo de 6 ou de 8 segundos que existia antes já não existe mais. Se o produto demorar 8 segundos, ou se o software demorar 8 segundos para responder enquanto ele está no carrinho, ele já vai falar, não, desisto, e vai sair da aplicação. Estão entendendo? Então, isso é o que eu digo para vocês, que é você extrapolar o que é o conhecimento ferramental. Porque quando eu comecei a estudar sobre testes de software, né, e isso é um ponto mega importante para vocês, você precisa realmente cair de cabeça e estudar sobre aquilo. Testar softwares não é simplesmente sobre sair dando tapa na tela ou clicando ou digitando valores aleatórios. Isso não é teste de software. Isso acaba sendo uma forma de testar, né? Só que ela é uma forma de testar que ela é muito solta, sem estrutura. A gente chama isso de ad hoc, né? Quando a gente fala sobre testes, porque é completamente descoordenada. Ainda assim é testes? Sim, porque no final das contas você acaba por validar o software, mas é uma forma completamente descoordenada. Quando eu comecei a estudar sobre testes de software, eu fui literalmente estudar sobre do que se tratava o tema. E eu descobri, sabe, tipo, dezenas de livros, dezenas de pesquisadores, centenas de ferramentas. Então tem muita coisa para que você possa tentar aprofundar mais o seu conhecimento em testes de software. Só que quando eu estou em uma reunião dentro de um time ágil, ajudando eles a preparar algo, sabe? A coisa muda. Eu não sou mais apenas a pessoa que conhece sobre ferramentas. Eu não sou apenas a pessoa que conhece sobre as técnicas. Eu também sou uma pessoa que consigo contribuir de uma maneira mais larga, mais abrangente, como, por exemplo, conseguir contribuir mais sobre a perspectiva do produto em si, olhando para os nossos clientes e tentando contribuir com a identificação de riscos que vão com certeza fazer com que a nossa empresa perca grana. Então, vou voltar aqui no exemplo. Além de você dizer que a gente deveria avaliar o software para que o software ele realmente tivesse um tempo de resposta que fosse apropriado, a gente está fazendo isso não só porque a gente quer executar testes de performance na nossa aplicação. Não é isso. A gente quer também fazer isso porque a gente sabe que quanto mais próximo o cliente está de realizar a compra dele, mais exigente esse cliente é com o tempo de resposta que aquela aplicação precisa ter. Entende aqui a diferença? Então, quando numa reunião de refinamento, e esse é o nome mais comum que a gente tem dentro de um contexto ágil, quando uma reunião de refinamento está acontecendo e eu estou lá dentro como sendo alguém que testa aplicações, o meu papel ele extrapola a questão de criar uma estratégia de testes, que é o nome que a gente dá para definir aquilo que nós pensamos que deveria ser abordado como testes dentro de um determinado produto ou de um determinado escopo. E a gente passa, então, a olhar sob uma perspectiva mais ampla, né? Como foi o exemplo que eu dei para vocês, de não só olhar para a performance, mas também entender o porquê que isso é importante. Isso é importante porque eu consigo fazer com que os meus clientes consigam ter uma experiência melhor e consigam, então, literalmente, chegar até o final e realizar a compra e não ter ali, então, um abandono dos meus carrinhos. Então, esse é um ponto mega importante para vocês. Então, se eu fosse resumir essa primeira pergunta que eu recebi aqui de vocês hoje, fosse falar um pouco sobre o que está relacionado a testes ágeis, eu diria, gente, testes ágeis é, na verdade, um conjunto de duas coisas aqui, duas disciplinas. O uso de modelos iterativos incrementais, também conhecido como modelos ágeis, com o fato de você ter a disciplina de testes sendo aplicadas àquilo. E essa mudança de compreensão do que é testes de software, ela é uma mudança grande. Dado que é uma mudança grande, você precisa conhecer mais sobre isso,
né? Então você precisa conhecer mais sobre o ágil em si. Não adianta simplesmente conhecer sobre testes, porque quando a gente fala em testes em um contexto ágil, você tem que analisar o contexto ágil, entender sobre o que se espera do time como todo, do produto, olhar lá para aquela sua caixinha que você já conhece muito, que é testes, e dizer, olha, eu tenho 5 coisas de testes aqui. Eu consigo aplicar essa daqui? Consigo. Consigo aplicar essa? Consigo. Consigo aplicar essa? Consigo. E essas duas? Ah, essas duas não. E tá tudo bem. Por quê? Porque é um contexto diferente. E sendo um contexto diferente, exige um pensamento diferente. Qual é, por exemplo, uma mentalidade que não cabe lá dentro do ágil? A mentalidade de uma divisão de fatores extrema, como era dentro do sequencial. Onde, olha, a gente tem aqui um time que vai testar e a gente tem aqui um time que vai desenvolver. O time desenvolve e entrega para quem testa. O time que testa garante o time que testa avalia se aquela aplicação ela está com os fatores que eram esperados e então começa a testar. Isso era lá no sequencial. Quando a gente fala do ágil, isso não vale mais. Você não pode ficar lá sentado esperando com que alguém te entregue uma caixinha com um monte de coisa para você testar. Não dá mais. Então essa é uma mentalidade que precisa mudar. Então quando eu vou para o teste ágil, eu tenho que entender que agora eu faço parte daquele todo, parte do desenvolvimento. E por fazer parte do desenvolvimento, as minhas interações elas são interações muito mais poderosas, muito mais abrangentes, muito mais ativas, muito mais frequentes. Eu não preciso mais esperar até que alguém me passe algo para eu testar. Eu tenho que agora entender que a minha participação ela precisa ser mais ativa, mais no começo. E para conseguir isso, eu preciso ter essa mudança de mentalidade. Eu me lembro que logo no começo da minha trajetória, logo no começo da minha carreira, eu tinha lá uma crença que era de que testadores e desenvolvedores não podiam se conversar. Porque esse conversar entre os dois faria com que o testador, por exemplo, ficasse inclinado à forma com que o desenvolvedor, da forma com que o desenvolvedor ele desenvolveu, ele pensou o software. Então tinha isso, sabe? E aí era algo muito ruim, por quê? Porque isso reduzia a comunicação que eu tinha com o desenvolvedor. Mas se você for olhar nos livros mais antigos de teste de software, era isso que era recomendado. Por quê? Porque o contexto daquela época era algo que ter essa ausência da comunicação entre o testador e o desenvolvedor era algo que era aceitável naquela época. Por quê? Porque fazia com que as pessoas ficassem mais concentradas, cada uma no seu quadrado. Então eu via como duas torres. Pensa que tem uma torre aqui, duas torres aqui. Uma torre de testes e uma torre de desenvolvimento. E aí quando o desenvolvimento terminava, ele passava aquilo para a torre de testes. Quando o teste terminava, se ele encontrasse alguma coisa de disparo, ele passava aquilo para desenvolvimento. Então tinha duas torres. Hoje em dia, dentro do ágil, é impossível você ter essas duas torres e conseguir fazer com que as coisas funcionem. Entende? Então a principal diferença é a compreensão de qual é o seu papel lá dentro dessa prática. E isso é o que faz com que as coisas mudem, com que o jogo mude. Porque a partir do momento que você entende que não existem duas torres, mas apenas uma torre, certo? Com todos vocês lá dentro dessa torre, fazendo com que um produto realmente consiga atingir aqueles padrões de qualidade que vocês gostariam que atingisse e entrega em um prazo, que é um prazo muito mais apertado, vocês conseguiriam, ou vocês vão conseguir, então, entregar um software com maior qualidade para os seus clientes. O último ponto aqui, antes da gente passar para a nossa próxima pergunta, é o seguinte. Quando a gente fala sobre testes dentro de um modelo sequencial, volto a dizer, você geralmente sai preparando uma série de documentos desde o início, então você prepara aqui, prepara aqui, prepara aqui, prepara aqui, para que depois você possa pegar tudo aquilo e começar a exercitar
o uso do software, quando o software estiver pronto. Beleza? Beleza. Geralmente, quando a gente estava falando desse modelo sequencial, beleza? Esse modelo sequencial, ele tinha um fator que ele contribuía para a produção desses diversos documentos. Qual era esse fator? Esse fator é o fator que você tinha tempo para a produção do artefato, do documento. Agora, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você tinha lá, por exemplo, 3 meses para desenvolver um software. Eu estou falando no passado porque é um modelo muito antigo, então a gente usa muito ele, ou a gente usou bastante ele. Hoje em dia, ele ainda é utilizado. Tem diversos projetos que não cabem o ágil, sabe? Tem alguns projetos que são projetos que eles... Vou dar um exemplo para você. Tem um projeto que ele tem uma data X para ser entregue, entendeu? Então, tem algumas práticas do ágil que não vão se adequar a essa data X já pré-definida para ser entregue, um tempo já pré-definido para ser entregue. Então, talvez não caiba o ágil ali. Agora, eu tenho um projeto que ele cabe, então, hoje em dia eu ainda posso utilizar o modelo sequencial para conseguir entregar. E tem muitas pessoas que adoram o modelo sequencial, entendeu? E tá tudo bem. Mas, quando eu falo sobre o ágil, eu já não tenho mais esse tempão que você tinha antes para conseguir produzir esse monte de artefato. Não tem mais. E às vezes não tem nem a necessidade disso tudo, entende? Porque dentro do ágil, você acaba por ter um ciclo de desenvolvimento do software que vai de, por exemplo, no Scrum, que vai de 1 a 4 semanas. E aí o time vai lá e se decide de qual é o tamanho desse ciclo que eles vão ter. Por exemplo, hoje em dia é muito comum você encontrar times que usam ciclos de 2 semanas. Né? Mas durante a minha trajetória eu já passei por alguns times que a gente fazia ciclo de 1 semana. Em outros times tinha time que fazia ciclo de 4 semanas. Então tem essas diferenças, né? Mas nunca com algo de 3, 4, 6 meses, 12 meses, né? Eram ciclos curtinhos para que você, ao final daquele ciclo, pudesse entregar um software em produção, por exemplo, entendeu? Aí você pensa o seguinte, você tem um ciclo de 2 semanas, onde durante esse ciclo de 2 semanas você vai ter que desenvolver um software que tem potencial de ir para produção. Da onde você vai tirar tempo para produzir todos aqueles monte de artefatos que existiam, né, lá dentro do modelo que você costumava utilizar antes, que era o sequencial? Você não tem mais tempo para isso. Então, o que acontece? Quem define... existe um modelo, um padrão, né, de indústria, certo? Que descreve para você quais são os artefatos, os documentos que você, como sendo alguém que testa aplicações, precisa produzir dentro de um ciclo de desenvolvimento de software. Essa norma que define isso é a ISO 29119, dígito 3. Essa ISO, ela descreve para você quais são os artefatos que você precisa construir. E lá dentro tem plano mestre de testes, plano de testes, caso de testes, procedimento de testes, log de testes. Você tem um monte de documentos. Esse monte de documentos que antes, no sequencial, você tinha muito tempo para vir produzindo, até o momento que finalmente você pegava o software para começar a executar alguns testes, ele já não existe mais. Dentro do ágil, você tem apenas, né, volto a dizer, segundo a maior parte dos times que eu já trabalhei, 2 semanas para que você possa atuar como sendo alguém que testa aplicações lá dentro junto com o seu time. Um caso como esse, se você for se preocupar com documentos, com a produção de documentos, você não vai conseguir contribuir com o seu time de maneira ativa. Entende a mudança? Então, eu volto agora um pouquinho lá no que eu tinha dito para vocês antes, de que a maior dificuldade hoje em dia é você ter essa mudança de mentalidade quando você vem para uma metodologia ágil, e complemento aquela frase com a seguinte: não é só isso. A dificuldade também é de você compreender
como é que você consegue atuar dentro desse time sem trazer daquele outro modelo, né, do modelo sequencial, sem trazer do modelo sequencial aquele monte de coisa que você usava e trazer aqui dentro do ágil. Eu acho que isso também é uma dificuldade. E é uma dificuldade por dois motivos. Motivo número 1, porque as pessoas que gerenciam as empresas acabam por não saber a diferença entre o que é a visão de testes do sequencial e o que é a visão de testes do ágil. As pessoas elas costumam não entender essa diferença. E por não entender essa diferença, elas acabam por fazer com que vocês, pessoas que testam aplicações, dentro do time, comecem a trazer tudo aquilo do passado para dentro do presente. Entendeu? Então, nesse caso, quando isso acontece, vocês acabam por onerar aquelas 2 semanas com um monte de outras coisas que vocês não precisavam fazer. Quando a gente está dentro de um contexto ágil, o que vocês deveriam ter como sendo o seu foco na hora de executar a sua atividade de testes em si, era de você conseguir, na verdade, utilizar de técnicas como, por exemplo, testes exploratórios, muito assim. E o teste exploratório, ele não tem uma documentação por detrás. Ele tem a execução de testes em um software, utilizando alguns métodos e algumas técnicas que te ajudam a explorar o software, a navegar pelo software de uma maneira ordenada, estruturada e com estratégia. Ok? Então veja, teste exploratório não é simplesmente sair clicando por aí. É você ter realmente estratégia na forma com que você vai executar aquilo. Então, para vocês que estão aqui, depois procurem sobre testes exploratórios baseados em sessão. Procurem sobre heurísticas de testes e vocês vão ver que existem técnicas e estratégias que estão relacionadas à forma com que você faz essa exploração e que ainda te traz essa estrutura na hora de executar os seus testes. Só que para alguém que é gestor e que nunca estudou sobre testes, não vai ser capaz de conseguir entender que você pode substituir tudo aquilo que você tinha antes por essas novas práticas que estão mais relacionadas ao contexto. Quer ver outra coisa que você aplica também dentro do contexto ágil? A automação de testes em diversas camadas. Então, não é simplesmente trazer aquele monte de documento e jogar aqui dentro desse novo contexto. Porque no final das contas, a gente não é guiado pelo teste. Né? Como pessoas que testam aplicações, a gente é guiado pelo contexto. Então você não é guiado por uma forma de executar testes. Aquela forma de executar testes é universal e serve para tudo. Não! Na real, o que acontece é que você precisa guiar testes de software pelo contexto no qual aquela empresa está atuando. Então, olha, a empresa agora está atuando no modelo ágil. O que é que eu vejo de testes que cabe aqui dentro? Não é simplesmente pegar toda aquela bola de testes que você sempre usou e, pum, jogar aqui dentro e falar, lide com isso, ágil. Não é assim, né? É você, conhecedora de todos os princípios relacionados à agilidade, pegar lá aquela bolona de teste de software e dizer, não vou colocar tudo isso aqui dentro. Eu vou colocar apenas aquilo que é mais importante para que a gente consiga, então, aqui dentro, conseguir entregar o software com qualidade, independente de qual seja o contexto no qual nós estamos inseridos. E sabe que essa é a principal dificuldade para alguém que não é técnico. Geralmente, quando a gente fala sobre pessoas técnicas em testes de software, a gente vê as pessoas geralmente falando assim, olha, alguém técnico em teste de software é uma pessoa que sabe programar. Olha, uma pessoa técnica em teste de software é uma pessoa que sabe automatizar. Olha, uma pessoa técnica em teste de software é uma pessoa que entende sobre DevOps. Né? Geralmente a gente coloca essas características
como sendo as habilidades de alguém que é técnico em teste de software. Mas, na minha concepção, segundo o que eu tenho visto dos sucessos que acompanharam a minha carreira e dos meus alunos de maior sucesso, o que é ser alguém técnico em teste de software não é apenas saber codificar, apenas saber mexer em ferramentas, apenas saber sobre algumas tecnologias ou formas emergentes dentro da área de engenharia de software. Não é só isso. Até porque isso que a gente está acabando de falar agora não tem a ver diretamente, sabe, com a raiz, com o fundamento de onde surgiu a sua carreira, a sua profissão. Ser técnico em testes de software é entender quais são as técnicas, estratégias, abordagens, mentalidade da pessoa que testa aplicações. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é você saber sobre 12 ferramentas de automação. É você saber sobre o que você tem que fazer. Isso é ser técnico dentro de teste de software. Se você não sabe o que alguém que testa aplicações precisa fazer, não tem como você ser técnico dentro daquele seu contexto. Por exemplo, um desenvolvedor de software, ele precisa sim saber sobre arquitetura de software, precisa saber um pouco sobre por exemplo, administração de sistemas. Precisa. Só que quando você olha para alguém que testa, alguém que desenvolve, para um desenvolvedor, e você fala assim, cara, tenta lembrar aí agora, quem que é a sua maior referência em desenvolvimento de software? Provavelmente você vai lembrar lá de um amigo ou de uma amiga que manja muito sobre desenvolvimento, que desenvolver para ele ou para ela é algo tão fluente que parece fácil. Lembrou dessa pessoa? Legal. Pelo que você reconhece essa pessoa? Você vai falar assim, olha, eu reconheço essa pessoa como sendo uma pessoa técnica, porque, quando alguém falava assim, olha, eu preciso desenvolver uma nova API, a pessoa, ela codava aquilo, cara, de uma maneira que parecia que não fazia esforço. De tão simples que parecia ser aquilo para aquela pessoa. Aí você vai lá e olha para alguém que é um designer, por exemplo. Tá? Então você tem lá uma pessoa, um amigo, uma amiga que é designer e você fala assim, essa pessoa arrebenta como sendo designer. Sabe por quê? Porque eu falo para ela assim, olha, eu preciso disso daqui, de uma peça que representa esse meu sentimento de hoje, como sendo um testador técnico. E aí essa pessoa vai lá e ela converte isso em uma peça que, cara, representa claramente aquilo para mim. Então ela sabe sobre testes, ela sabe sobre engenharia, mas ela é uma pessoa que é um designer muito bom, ou muito boa, entende? E isso faz com que essa pessoa seja alguém mega técnica naquilo que faz. Aí eu pergunto para você, pensa num amigo que é testador. Pensou? Agora fala. Essa pessoa é a pessoa mais técnica que você conhece? Aí você fala, sim. Aí eu te pergunto, por que você reconhece essa pessoa como sendo alguém técnica? E talvez você fale assim, olha, essa pessoa, ela é técnica porque, olha, ela sabe sobre como usar técnicas, ela sabe sobre como usar estratégias de teste, como aplicar algumas abordagens específicas. Olha, essa pessoa, ela entende sobre processos, ela entende sobre a diferença de testes nos mais diferentes contextos. Essa pessoa entende sim sobre ferramentas usadas para suportar os testes. Essa pessoa entende um pouco sobre desenvolvimento, entende um pouco sobre arquitetura. Mas o que ela é memorável é na forma com que ela converte um problema em o que testar. Essa pessoa, ela é sensacional nisso. E por isso ele é técnico. Por isso que ela é técnica. Não porque ela sabe só sobre uma das diversas ramificações que teste de software tem, mas sobre o todo. E o que falta na gente nesses últimos anos é retornar às nossas origens. Retornar às nossas origens. E para você retornar às suas origens, é necessário que você entenda o que é que alguém que testa faz. Você precisa disso.
Você precisa entender isso. E para você entender isso, não é simplesmente sair clicando. É você, na verdade, sair pesquisando. Então, tem muitos autores que escreveram sobre testes. Você precisa lê-los. Você precisa buscar esse conteúdo. E mais do que buscar, é entender com clareza o que é que aquilo faz no seu dia a dia. O que é que aquilo traz de melhoria. O que aquilo traz de diferença dentro do seu dia a dia. E, novamente, eu digo para você, as pessoas que eu conheço, que são próximos de mim, meus alunos, muitos deles estão aqui junto com a gente no chat aqui. Aqueles que têm o maior sucesso, os maiores sucessos assim que eu consegui acompanhar, são as pessoas que realmente entendem o que é a sua profissão. Quando elas entendem isso, elas conseguem voar. Por quê? Porque independente, ok, de qual é o contexto onde ela seja inserida, pelo seu conhecimento vasto em testes de software, vai conseguir pegar aquilo e colocar dentro desse contexto e vão conseguir ter sucesso. Beleza? Pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho já desse primeiro Fala Galera 7 e 7. Eu quero agradecer muito vocês que estiveram aqui junto comigo hoje. Não esqueçam de estar aqui junto comigo também amanhã, terça-feira, às 7 e 7. Venham com suas perguntas e quando chegar aqui já joga a pergunta, que daí eu já fico atento aqui para pegar a sua pergunta e poder então respondê-la, tá bom? Deixem aí depois os seus comentários, deixem aí também as suas perguntas junto com esse vídeo. Esse vídeo vai ficar gravado no meu IGTV, então vocês vão poder ir lá e vão poder interagir também. Muito obrigado aí a todos os alunos que estiveram aqui comigo hoje, a todos vocês que eram novos e que ainda não me conheciam, mas já estão conhecendo agora. Todos os dias aqui com vocês, compartilhando conhecimento e ajudando vocês a conseguirem alavancar a sua carreira para que vocês possam conseguir ter maiores reconhecimentos, maiores salários. Então cola aqui comigo todos os dias, 7 e 7 da manhã, no Fala Galera 7 e 7. Valeu, galera! Sucesso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!